Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de História focado no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém. Amados meus, nessa aula nós vamos ver sobre a Segunda Guerra Mundial e os seus efeitos no Brasil. O que o examinador deseja com esse título? Eu sempre gosto de focar todo o meu trabalho no que o título nos pede. Quando o examinador coloca esse título, o que ele está demonstrando para a gente é que o foco dele, de fato, é no Brasil. Tá? Então ele quer a relação que o Brasil teve com a Segunda Guerra Mundial. O foco dele não é na Segunda Guerra propriamente dito, mas sim na relação que o Brasil teve na Segunda Guerra Mundial. Para compreender bem isso, eu organizei aqui os nossos trabalhos em 3 subtítulos, digamos assim. O primeiro subtítulo sobre a Segunda Guerra Mundial e o Brasil. Tá? Então, Segunda Guerra Mundial e o Brasil. Depois, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. São coisas diferentes. Uma coisa é a Segunda Guerra Mundial e o Brasil, e outra coisa é quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial de fato. Então, quando ele entra de fato, vai ser ali no Brasil e o Brasil e a Segunda Guerra. E depois, as consequências que a Segunda Guerra Mundial teve aqui em nosso país. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá iniciar os nossos trabalhos. Segunda Guerra Mundial e o Brasil. Então vamos lá, quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial ela vai acontecer de uma forma muito mais ampla do que a primeira, né? Primeira Guerra Mundial, e depois nós tivemos um período entre guerras, ali pelo Tratado de Versalhes, e depois entramos na Segunda Guerra Mundial. Quando entramos na Segunda Guerra Mundial, são 2 grupos em briga, em guerra. O primeiro grupo é o grupo do eixo, que está lá os ditadores, né? Nós temos então ali a Alemanha com Hitler, a Itália, né? Ali com o fascismo, e ainda o Japão, tá? E ainda com o Japão ali com o Hirohito, beleza? Então você tem um processo onde você tem o eixo de um lado, é um eixo ditatorial nessa guerra, e do outro lado os aliados, que na sua grande maioria eram democráticos, com a exceção ali da União Soviética, tá? Então, mas a grande maioria eram democráticos. Então tinha Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética, tá? União Soviética. O Brasil, quando vai para essa Segunda Guerra Mundial, ele entra do lado dos aliados, tá? Então o Brasil está ali do lado dos aliados, juntamente com os Estados Unidos nas operações americanas. Tá? Então o Brasil está ali. Tudo bem? Beleza? Show, show, show. Certo, tá? Mas como é que isso se dá? Qual é essa correlação? Então vamos lá começar pelo começo. Em 30, Getúlio Vargas dá um golpe, e aí entra ou revolução, né? O examinador, me parece que ele gosta mais do termo revolução, o examinador dessa prova. Então, Getúlio Vargas faz a Revolução de 30, assume o poder. E aí, depois que ele assume o poder, começa ali o seu governo, tal, beleza, certo? Aí vem ali Estado Novo, beleza, tal. E aí, em 37, estava em pleno governo Getúlio Vargas. E qual era a intenção do Getúlio? Além da manutenção da venda do café, do mercado externo de café, ele queria industrializar o país. Beleza? Principalmente com o que nós chamamos de indústrias de base. Tá? Então essa era a intenção econômica do governo varguista. Beleza, tá? E isso vai acontecendo. Getúlio Vargas continua vendendo café tal, e vende para todo mundo, para os 2 lados. Isso até mesmo antes da guerra propriamente dito, porque antes da guerra propriamente dito, já havia pressões dos 2 lados. A guerra não tinha sido declarada, mas ações nazistas já estavam acontecendo, ações fascistas já estavam acontecendo. Tá? E o governo brasileiro vendia o seu café para todo mundo, tinha acordo diplomático com todo mundo para industrializar o país ali com a Alemanha também, com apoio da Alemanha, da Itália e assim dos Estados Unidos e assim sucessivamente. O Brasil não queria saber de confusão. Isso significa que o Brasil adotou um perfil de neutralidade, beleza? Isso vai acontecer até 37, essa neutralidade total do Brasil, até 1937, certo? Logo no ano seguinte, em 38, os Estados Unidos começam a fazer muita pressão no Brasil para que o Brasil apoie um dos lados. Tá? Antes de começar a guerra propriamente, a guerra de fato, propriamente dito, tá? Que vai começar em 39, então, mas os Estados Unidos já fazia pressão no Brasil, porque para os americanos era muito importante o apoio do Brasil. Tá? Porque a América, quando a gente vem para o hemisfério sul do país, hoje, obviamente, mas naquela época já era
a maior potência do hemisfério sul. Tá? Então, você tem aí uma correlação entre Estados Unidos e Brasil histórica quando a gente fala sobre o campo de guerra. Então, os Estados Unidos faziam uma pressão no Brasil. E aí o Brasil, ele termina entrando do lado dos aliados em 38. Então, o Brasil fala, não, beleza. Então, já que eu não posso ser neutro, eu vou entrar do lado dos aliados, vou apoiar os aliados. Mas esse apoio aos aliados do Vargas era um apoio meio para inglês ver. Ele falava, olha, nós estamos apoiando os aliados, entendemos que os aliados estão corretos, mas continuamos com diplomacia com todo mundo. Vamos continuar com diplomacia com os alemães, vamos continuar com diplomacia com a Itália. Vou continuar querendo vender meu café para todo mundo e quero industrializar o meu país aí com a ajuda de todo mundo, certo? Isso vai acontecer em 38, quando ele dá esse apoio formal ali aos aliados por pressão dos Estados Unidos, mas na prática ele não entra na guerra em nenhum dos dois lados, tá? Isso em 38. Mas perceba, em 39 de fato começa a guerra e o Brasil fica com essa estratégia até 1942. Por quê? Porque em 42, além da pressão norte-americana para o Brasil entrar na guerra, o Brasil sofre um atentado bélico de submarinos alemães em Porto Brasileiro. Tá? Em Porto Brasileiro. Submarinos alemães atacam 19 navios em nosso país, tá? 19 navios em nosso país. Esse ataque gerou 500 mortes dentro desses navios. Óbvio que quando isso acontece, quando a Alemanha ataca os navios brasileiros em Porto Brasileiro, tá? Existem alguns autores que falam que não foi a Alemanha, tal, mas para fins de prova a Alemanha atacou sem maiores problemas, tá? Para fins de prova é isso. Submarinos alemães atacam. E aí quando eles atacam, o Brasil fica numa situação muito complexa. Por quê? Porque ele já estava formalmente do lado dos aliados, foi atacado pela Alemanha, a quem ele queria ter uma diplomacia, queria vender o café, e a população brasileira, com aqueles 500 mortos, começa a fazer uma pressão em Getúlio Vargas para que, de fato, ele entre na Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, Getúlio Vargas passa, então, com esse apoio, com essa pressão popular, apoiar, de fato, ali os Estados Unidos. Mas, para isso, Vargas foi bastante inteligente. Vargas fala, beleza, nós fomos atacados, nós vamos entrar na guerra, mas eu quero uma parceria melhor. Eu quero saber o que nós, Brasil, vamos ganhar entrando nessa guerra, além de defender o nosso território contra os alemães por conta desse ataque que eles fizeram. O que nós vamos ganhar? Então ele troca um lero ali com os Estados Unidos e dentro dessa conversa eles fecham o seguinte acordo. Primeiro acordo, né? Os Estados Unidos ajudam na modernização das Forças Armadas Brasileiras. Porque é muito importante isso. As Forças Armadas Brasileiras até então era amadora. Isso. O ataque mais profissional que nós tivemos nas nossas Forças Armadas foi na Guerra do Paraguai, ainda no período imperial. Certo? Foi mais profissional ali. Certo? E mesmo assim foi bastante amador. Né? Em comparado com outras nações desenvolvidas. Certo? Então, os Estados Unidos falam assim, vou ajudar vocês a formalizar as suas Forças Armadas, a se profissionalizar como Forças Armadas. Primeiro fator que os Estados Unidos faz. Segundo fator, muito importante, os Estados Unidos emprestam recursos econômicos altíssimos para o Brasil construir a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? A CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro, ali na região de Volta Redonda. Beleza? Então, que era algo extremamente importante também. O Brasil quer industrializar, para isso precisa de energia. Então, ter uma companhia siderúrgica é muito importante dentro desse processo para futuras outras bases de produção de indústrias de base. Então, os Estados Unidos ajuda economicamente o Brasil para a criação dessa companhia siderúrgica nacional. Beleza? Show? Tá. E aí o Brasil cede aos Estados Unidos um território no Rio Grande do Norte, no meu queridíssimo e amadíssimo Rio Grande do Norte, para que ali fosse feita uma base militar americana, onde que essa base militar americana ia ter navios americanos, aviões americanos, né, ali para dar suporte na guerra contra
a Europa, né, para entrar ali na Europa, aqui pelo hemisfério sul e principalmente ali na guerra que estava acontecendo também entre as fronteiras do continente africano com o continente europeu. Então o Brasil era uma peça fundamental nesse processo. Então as Forças Armadas ganham do governo Getúlio Vargas um local para poder ter uma base militar de apoio durante esse período de guerra. Beleza? Tranquilo? Show, show, show. Tá? Isso vai acontecer. Beleza, tal. Mas perceba, o Brasil foi atacado, não foi? Foi. O Brasil começa a receber apoio de criar uma força armada mais profissional dos Estados Unidos. Beleza. Amados, na verdade, os Estados Unidos nem queria que o Brasil entrasse na guerra de fato. O que os Estados Unidos queria era a base. A base aqui no Rio Grande do Norte. Certo? Mas, por pressão popular, Getúlio Vargas entendeu, não, nós vamos para a guerra sim, nós vamos para a guerra. Então os Estados Unidos começam a dar apoio de formação militar para as Forças Armadas brasileiras, beleza? E aí, finalmente, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. Existe uma frase que é icônica e que eu gosto muito, que diz assim, seria mais fácil uma cobra fumar que a febre embarcar, né? Embarcar para a Segunda Guerra Mundial. FEB eram as forças expedicionárias brasileiras, o exército, tá? O exército. Então ele queria, a população brasileira falava assim, olha, moço, é mais fácil ver uma cobra fumando do que os nossos soldados irem para a guerra lá na Europa. É mais fácil, certo? Tal. Isso ficou tão comumente na população brasileira, na cultura, que a FEB, quando foi, criou um símbolo, que é o símbolo da cobra fumando. Então você vê lá do exército o símbolo de uma cobra fumando, né? É o símbolo da FEB exatamente por conta desse ditado não muito agradável aos ouvidos dos militares. Então foi uma resposta à própria população brasileira. Eu gosto muito dessa frase, né? Ainda mais porque minha mãe sempre dizia para mim, tu vai ver a cobra fumando. Significa que o bicho ia pegar, né? Não? Tá? Então é isso, beleza? Então a cobra fumar virou até uma expressão, o bicho vai pegar, né? Então é algo importante dentro desse contexto quando a gente vai para o campo cultural da informação. Beleza. Como que o Brasil, então, entra de fato na Segunda Guerra Mundial e qual é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Tá? Primeiro, o ataque que o Brasil sofre foi aquele ataque em 42 da Alemanha. A partir daí o Brasil vai até a guerra, o Brasil vai até a Europa. Tá? E como que isso acontece? Primeiro, em 42, depois desse ataque, o exército começa a convocar pessoas para fazer parte da sua guerra. Entre eles, convoca os recrutas, aqueles que já estavam no pleno exército, os reservistas, aqueles que já tinham sido dispensados, médicos, enfermeiros e advogados. Então o exército brasileiro convoca essa galera. Tá? Depois que ele convoca isso em 42, o Brasil entra em guerra de fato em 43. O decreto que o Brasil declara guerra à Alemanha, tá? Declara guerra à Itália, certo? Vai acontecer no ano seguinte, em 43. Tá? Então, oficialmente, depois de 42 começa a chamar todo mundo. Em 43, o decreto é criado para formar ali a Força Expedicionária Brasileira. Tá? Como é que foi essa FEB? Perceba que não foi uma entradinha de guerra simples. Não mesmo. O Brasil teve uma participação significativa na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, ó, a FEB incorporou ao exército americano e foi treinado na Itália. Isso mesmo. O exército brasileiro era treinado juntamente com o exército americano na Itália, na região onde que a Itália já era, né, conquistada pelos aliados. Beleza? Tá? Então, ali na Itália já foi por isso. Formado por 25.445 homens para atuar na terra. 25.445 homens. É muito homem para enviar para a Itália para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso aí é gente demais. É muita gente que o Brasil enviou. Tá? Não foi mandar 100 soldadinhos. Não, foi muita gente. 25.445 homens para a Segunda Guerra. Tá? Desses, 450 soldados morreram. Tá? 450 morreram. Certo? É um número pequeno em relação à quantidade de soldados que foi enviado, com a pouca profissionalização que a FEB tinha em relação aos demais países.
certo? Então ele se profissionalizou muito rapidamente com o apoio dos Estados Unidos. Tá? Além desses 450 soldados, 3.000 soldados ficaram ali feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Como é que agiu dentro dessa guerra? Vamos lá. Primeiro, incorporou ao exército. Nós tivemos o exército, nós tivemos a FEB, né? O exército aqui bonitinho. Tá? Além do exército, foi colocado também na guerra a FAB, as Forças Aéreas Brasileiras, né? A aeronáutica. Na verdade, a aeronáutica tinha sido criada um ano antes. Em 42 é criada a aeronáutica brasileira e em 43 já vai para a guerra. Certo? Já vai para a guerra. E aí ela também é profissionalizada. Tá? Ela também é profissionalizada. Então a Força Aérea Brasileira participa, manda lá 374 militares. Né? Desses 374 militares, obviamente, uma boa parte eram pilotos, né? Por isso que é menor do que o exército, você precisa do profissionalismo de piloto, então boa parte eram pilotos. Desses, 5 pilotos foram mortos, né? Além desses 5 pilotos, 5 outros pilotos foram feitos de prisioneiros durante a Segunda Guerra. Tá? E além dos pilotos, olha como que é. A FAB ainda mandou aviões para a guerra. Mandou 48 aviões. O Thunderbolt, né? Um avião muito importante na Segunda Guerra Mundial, muito usado na Segunda Guerra Mundial, o P-47 Thunderbolt. Tá? Mandou 28. Desses 28, 16 foram abatidos. Beleza, perdemos uma boa quantidade ali dos aviões enviados na Segunda Guerra Mundial. Tá? E como é que se dá essa guerra propriamente dita? Olha lá, rapidinho então para a gente ver as datas. Os soldados brasileiros chegam em 44 na Itália, lutam ao lado do exército dos Estados Unidos, conseguem expulsar o exército alemão que ainda resistia no norte da Itália. Então, assim que o Brasil chega juntamente dos Estados Unidos, expulsa alemães do norte da Itália. Em 44, os soldados brasileiros tomam Massarosa, Camaiore e Monte Plano, tudo na Itália. Tá? E ainda em 45, que aí foi a grande conquista do exército brasileiro, juntamente com o exército americano. Tá? Não foi só o Brasil, o exército brasileiro mais o exército americano. Conquista Monte Castelo, que era algo extremamente importante na logística da guerra. Tá? Monte Castelo, Castelo Novo e Montenese. Tá? Então ele conquista essas regiões. Quando ele faz isso, ali no início de 45, logo em seguida, né, em maio de 45, a Segunda Guerra Mundial acaba. Então o Brasil tem uma relevância importante na guerra na Itália. É isso que eu quero que você lembre. É na Itália. O Brasil vai para lá com apoio dos Estados Unidos, tanto em formação como coparticipação nos ataques, tá? Nas ações de guerra contra os alemães ali ao norte da Itália. Beleza, tá? E a guerra acaba em 45, beleza. Mas quais foram as consequências, e aqui, ao meu ver, é o ponto mais importante para fins de sua prova, quais foram as consequências dessa Segunda Guerra Mundial aqui em nosso país? Quais foram as consequências? Quando nós pensamos em consequências, nós temos que pensar o que essa Segunda Guerra gerou em nosso país, beleza? E aí eu organizei aqui alguns pontos por desencargo de consciência para facilitar a resolução em nossa prova. Primeira coisa, quando o Brasil entra na guerra, o Brasil para de receber manufaturas de países do eixo. Então o Brasil não tinha mais como receber produtos manufaturados que vinham da Alemanha. Ou seja, a indústria alemã fazia e mandava para o Brasil. Parou de receber. Então qual é a solução? Simples. Como o Brasil já estava pensando em fazer uma indústria de base, essa industrialização foi ampliada. Então, para o mercado interno, a industrialização cresceu. Exatamente para atender demandas nacionais sobre produtos estrangeiros que não eram mais entregues no Brasil. Então, uma das primeiras consequências é exatamente o crescimento da industrialização do Brasil, com a intenção de atender a população brasileira. Beleza? Então, primeira consequência é essa. Lembra da siderúrgica? A siderúrgica foi uma das bases para isso acontecer. Se você não tem uma siderúrgica, é difícil ter outras indústrias. Tá? Então, a siderúrgica, inclusive, é uma das bases para isso acontecer ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tá? Então, da industrialização no Brasil. Cria
né, como nós já vimos, é uma consequência, a Companhia Siderúrgica Nacional, ali com apoio econômico dos Estados Unidos em Volta Redonda. Beleza. E além disso, acontece um outro fator que é muito relevante. A Segunda Guerra Mundial moderniza e profissionaliza as Forças Armadas brasileiras. Hoje as forças brasileiras, as Forças Armadas, são forças profissionais. São forças. Elas acontecem o seu profissionalismo a partir da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Tá? Elas são forças profissionais. Certo? Óbvio, dentro da perspectiva brasileira, de um país que busca neutralidade, de um país que tem um Ministério de Defesa e não um Ministério de Guerra, né? Nós estamos sempre na defesa, tal, e sempre buscando neutralidade, não gostamos muito de entrar em guerra, mas dentro dessa perspectiva nós temos uma forças militares profissionais. Óbvio que falta investimento, né, e outras coisas que poderia melhorar em muito as nossas forças armadas, certo? E que é algo muito importante para a proteção de um país contra ataques externos, né? Por ver aí a questão atual da Rússia e da Ucrânia. Né? Então, Forças Armadas é importante para defender contra ataques externos. Certo? Então, mas, levando em consideração o sucateamento das Forças Armadas, hoje ela é profissional. Tá? Mesmo levando isso em consideração. Essa profissionalização começa ali com a Segunda Guerra Mundial. Então é uma consequência muito importante. Tanto é uma consequência muito importante que é essa profissionalização que em 64 gera a Revolução de 64, gera o golpe de 64, quando entra a ditadura militar em nosso país. Tá? Primeira grande consequência é o golpe de 64. Se não fosse profissional as Forças Armadas, o golpe de 64, a Revolução de 64, não iria acontecer. Beleza? Fechou? Show, show, show. Então, modernização. O Exército passa a ter uma voz única, né, um comando de voz única. Isso é importante dentro das Forças Armadas. Hoje o Exército tem uma voz, a Aeronáutica tem uma voz, a Marinha tem uma voz, né, que são os comandantes ali gerais. Então, tem uma voz única, beleza? A Aeronáutica, em 41 cria, né, a Força Aérea Brasileira, foi em 41 e não em 42, foi em 41 que cria a Força Aérea Brasileira. E aí com a criação da Força Aérea Brasileira, nós passamos além de ter pilotos, então formação acadêmica ali para pilotos e criação do primeiro grupo de aviação de caça com aviões militares propriamente dito, tá? Então também é importante isso. E a Marinha, que não atuou diretamente na Segunda Guerra Mundial, mas a Marinha ela também tem mudança, porque ela é uma força armada, e a mudança dela primordial é o fim de uma burocracia burra que prejudicava o seu desenvolvimento. Tá? Daí lá atrás, questões como revolta da chibata, que vai acontecer na Marinha, tal, né? Então a Marinha tinha uma forma de ser organizada muito desapropriada ao século XX que estava nascendo. Então, com a Segunda Guerra Mundial, a Marinha termina modernizando essa sua estrutura burocrática, se tornando logo depois, então, o que nós temos hoje como Marinha do século XXI. Beleza? Então, perceba que a modernização das Forças Armadas foi uma das grandes consequências para o Brasil. E essa modernização vai gerar lá na frente a Revolução de 64, o golpe de 64. Beleza? Tem autor que chama de golpe, tem autor que chama de revolução. Tá? O seu examinador me parece que ele gosta mais do termo Revolução de 64. Tá? Beleza. Então, isso vai acontecer. Forças Armadas extremamente importantes a sua modernização. Além disso, assim que a guerra acaba, em 45, né, os soldados brasileiros retornam, os famosos pracinhas, né, retornam, pracinhas, para ver só o nome que dá para os soldados brasileiros, né, podia ter outro nome, né, mas beleza. Então retornam os pracinhas, e quando retornam os pracinhas, há uma pressão da população brasileira contra o governo Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas, o Brasil luta do lado dos aliados, ou seja, do lado de democracias. O governo Vargas não era uma democracia. Então a população tem como consequência então que a população busque a redemocratização de nosso país. Então a população faz uma pressão a Getúlio Vargas para redemocratizar o país. E isso de fato acontece. Tanto que logo depois, quando Getúlio Vargas sai, começam os governos populistas, né? E lá na frente Getúlio Vargas volta novamente sendo eleito pelo povo. E aí já dentro de uma democracia, tá? Mas
você tem aí um processo de redemocratização, que é aí o que a gente chama de governos populistas, que já era uma república, uma democracia propriamente dito. Mas sim, então uma das consequências é a abertura da democracia do Brasil. Ah, era só isso que ia abrir a democracia? Não sei, porque não temos como saber o se, né? Mas foi um elemento importante para que Vargas, pelo menos, antecipasse essa abertura democrática em nosso país, beleza? Então, ó, tem pressão, Getúlio Vargas, para implantar um regime democrático em nosso país, assim, né, forçando a sua renúncia, tá? Um outro ponto, os outros dois pontos bem importantes, é a questão da percepção do Brasil no mundo, uma percepção cultural, certo? Amados, até ali Vargas, o Brasil, o brasileiro, se entendia como um local isolado no mundo. Tá? Falando, não somos tão importantes no mundo assim, não. Nós estamos isolados aqui no hemisfério sul, né? Não, a gente produz nosso café, nós vendemos, temos nosso recurso, né? Mas não é, como somos importantes na economia mundial. Isso vai acontecer até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, com a pressão americana para o Brasil entrar, demonstra aos brasileiros que o Brasil, sim, é muito relevante em um contexto mundial. Então, começa-se a se ter uma mentalidade no Brasil de que o Brasil fazia parte de uma globalização, apesar do termo globalização não ser utilizado à época. O Brasil era importante dentro desse contexto. Tanto era importante nesse contexto que o Brasil virou um dos pontos chaves da guerra cultural pós-Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, até coloquei aí, contra os Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos criando estratégias para convencimento que o Brasil tinha que ser um país capitalista, afinal a América em peso era capitalista com exceção de Cuba, né? E a União Soviética querendo influenciar no Brasil para que o Brasil se transformasse também em um país socialista soviético, né, com interferência socialista. Então, essas dois grandes polos do período da Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era um dos pontos chaves dessa guerra cultural. Um querendo culturalmente levar ao capitalismo e um outro querendo ao socialismo. Isso demonstra, por mais uma vez, a importância que o Brasil tinha dentro de um contexto internacional, tinha e tem dentro de um contexto internacional. Beleza? Então, olha lá. O brasileiro passou a reconhecer a importância do Brasil no mundo, né? E o Brasil passa a ser alvo da cultura da Guerra Fria, né? De uma briga cultural da Guerra Fria dos Estados Unidos e da União Soviética. Essas são as consequências da Segunda Guerra Mundial em nosso país e ao nosso amado povo. Beleza? Amados meus, fico por aqui. Até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.